Boa noite. Um assunto sacudiu o último fim de semana aqui no Brasil. A delação do empresário e publicitário Marcos Valério, em que ele afirma que existe uma relação do PT com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. E esse é o principal assunto de hoje no programa Os Quatro Elementos. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de cadeia. Ele atuou como operador de pagamentos do governo Lula a parlamentares em troca de apoio no Congresso. Quase 10 anos depois de ele ter recebido a maior pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal aos mensaleiros, a revista Veja revelou trechos inéditos da delação premiada que o publicitário fechou com a Polícia Federal e que foi homologada pelo ministro aposentado do STF, Celso de Mello. Marcos Valério afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre petistas e o Primeiro Comando da Capital, PCC, a principal facção criminosa do país. Segundo Marcos Valério, o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar o que supostamente seria uma bala de prata contra o partido. Detalhes de como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. O delator afirma que soube da suposta chantagem contra Lula após conversar com Silvio Pereira. Marcos Valério afirmou que o então secretário-geral petista informou a ele que Ronan ameaçava revelar que o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte pirata e de bingos, e que, neste último caso, os repasses financeiros ao partido seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Valério foi direto e claro ao explicar a quem se referia ao mencionar genericamente crime organizado, o PCC. Para comentar esse assunto, já estão a postos Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Eu pergunto então para o Arlindo. Arlindo, essa história de ligação do PT com o PCC já é antiga, né? Mas a delação do Marcos Valério parece confirmar que o Partido dos Trabalhadores tem ligações muito perigosas com o crime organizado. Para você, como fica a situação dos ministros do STF que fizeram de tudo para descondenar o Lula e outros bandidos do PT e agora se veem diante de uma delação como essa? Em relação aos ministros do STF, não vai acontecer absolutamente nada a curto prazo. Pelo menos até o fim do ano, nada acontecerá. Lembra que José Dirceu falou em tomar o poder? Pois é, eles tomaram uma parte do poder e o exercem ditatorialmente, se apossando de decisões que deveriam ser do Congresso ou do presidente da República sem o menor pudor, não é? E vão continuar assim porque só quem pode criar algum problema para eles é o Senado. E no Senado não vai acontecer nada. O Fux fez agora um balanço semestral da atuação do STF, maravilhosa. Eu gostaria que ele dissesse quantos processos de senadores, por exemplo, prescreveram neste último semestre, ou de deputados, ou de outros criminosos
do PT. Isso o nosso Alexandre de Moraes de Peruca não falou. Em relação... Bom, nós temos que votar muito bem nas próximas eleições para que os senadores que vão entrar tenham um compromisso: atuar em relação ao Supremo Tribunal Federal, normalizando a harmonia entre os poderes. Bom, quanto às relações entre o PCC e o PT, você sabe, né? Organizações criminosas, quando elas não competem pelo mesmo mercado, elas se ajudam. Porque por exemplo, o ambiente de corrupção criado pelo PT ajuda o PCC. E o ambiente que o PCC cria com o seu tráfico de drogas é ótimo, porque destrói a família, destrói nossos valores, né? Cria corrupção, lavagem de dinheiro. Coincidência, né? O contador do PCC é o mesmo do Lulinha e tal. Enfim, eles... Olha, o PT se financiou criminosamente desde o início. No início, quando ele conseguiu eleger alguns prefeitos, foram as prefeituras. Elas financiaram o PT através de corrupção. Nós sabemos do caso do Celso Daniel, né, que se recusou em certo momento a fazê-lo, do homem lá de Campinas. Toninho do PT. Posteriormente, eles conseguiram uma coisa maravilhosa. Eles conseguiram se financiar através do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, quando o Delúbio Soares se tornou presidente do CODEFAT. Aí foi uma maravilha. E foi assim, gradativamente, né? Até que eles instalaram a corrupção sistêmica no Brasil. Mensalão, Petrolão. E se nós votarmos errado agora nas próximas eleições, nós teremos inovações nesse campo da corrupção provavelmente muito criativas. É isso. Pois é, essa delação também traz de volta um crime misteriosamente não esclarecido: o assassinato do ex-prefeito petista Celso Daniel e de muita gente do seu entorno. Será que agora isso vai andar para frente, Marcelo Campos? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, tem muita coisa estranha aí gravitando em torno do PT há muito tempo, né? E o Marcos Valério, nessa delação, falou algumas coisas sobre o clima e a situação na época desse assassinato, né? Eu estava lendo aí, acompanhando alguns depoimentos. Marco Valério disse que após o assassinato do prefeito, o partido resolveu afastar políticos envolvidos com o PCC. Mas, na realidade, o PT sabia dessas ligações e sempre fez vista grossa, né? Só que o negócio foi ficando feio e ele resolveu aí apagar as pistas, tirando aí um monte de gente que estava no partido e tinha ligação com crime organizado. Isso é o que estão dizendo. Mas só que o fato de expulsar bandidos do partido não vai transformar o PT em um partido virtuoso. O partido tem muito que explicar a respeito desse caso do assassinato do prefeito Celso Daniel. Você vê que a velha e a grande imprensa, que ainda defende abertamente aí o ex-presidiário, ela adora lançar narrativas na tentativa de desmoralizar aí os questionamentos sobre esse crime quando são feitos por apoiadores do presidente Bolsonaro. Essa semana que passou, rapaz, eu vi de tudo, tanto nos blogs de esquerda quanto nos veículos aí mais tradicionais do país, que estão, como a gente está vendo, descendo ladeira abaixo. Olha só, eu anotei duas aqui que me chamaram a atenção. A primeira é a seguinte:
bolsonaristas voltam a relembrar o caso Celso Daniel nas redes para desmobilizar críticas ao presidente sobre desaparecimentos na Amazônia, rapaz. Outra que eu vi aqui foi a seguinte: Celso Daniel, cortina de fumaça preferida pelos bolsonaristas. Pomba, esses caras da imprensa e de blogs de esquerda estão delirando, né? Eles falam tanto em jornalismo investigativo, como se o jornalismo não fosse investigativo por princípio, né? E que escancaradamente eles estão omitindo aí as aberrações desse assassinato. Por isso que eu vou pedir até, Ronaldo, para me alongar um pouquinho, mas é preciso relembrar alguns fatos com relação aos crimes ligados ao PT. Isso eu acho importante a gente registrar. O grau de periculosidade dessa turma do PT é muito alto, rapaz. O partido e os seus líderes, eles têm uma trajetória de crimes que nunca são apurados e têm a condescendência de muita gente do judiciário, né? A gente tem, veja só, apoio às invasões dos movimentos sem terra e sem teto, as ligações com organizações narcoterroristas do mundo inteiro, FARC, MIR, Hamas, o Estado Islâmico, o Foro de São Paulo, para PCC e provavelmente muitas outras. Carvajal. Como é que é, Arlindo? Carvajal, o general. Olho. Pois é o Poio, né? Eles são capazes de tudo, como alertou o escritor e filósofo Olavo de Carvalho recentemente, antes do seu falecimento, né? E como disse aí o ex-ministro Zé Dirceu, o Arlindo também já citou aí, vão fazer de tudo para tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição, né? Bom, com esse passado aí, um grupo com esse background passa a ser um problema de segurança nacional, no meu ponto de vista. Você vê que no ano de 2005, em depoimento à CPI dos bingos, a viúva do Antônio da Costa Santos, aquele que era conhecido como Tuninho do PT, prefeito de Campinas, assassinado em setembro de 2001, afirmou que o marido foi morto porque estava ferindo interesse de gente graúda, incluindo de figuras importantes na história do Partido dos Trabalhadores, como o ex-prefeito do município, Jacob Ittar. Durante um depoimento lá no Ministério Público de São Paulo, que apurava o esquema do mensalão, veja que o próprio Marcos Valério disse que Lula foi um dos mandantes da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. E veja uma coisa, em janeiro desse ano, esse crime completou 20 anos e ainda não foi solucionado. De acordo com o Marcos Valério, ele e o chefe de gabinete de Lula na época, que era o Gilberto Carvalho, todo mundo aí lembra, compraram o silêncio do empresário Ronan Maria Pinto durante uma reunião um ano depois da morte do Celso Daniel. E esse empresário teria aceito aí a proposta, mas quis dizer antes, né, que não pagaria o pato sozinho pelo crime se alguma coisa desse errado. E o motivo do crime teria sido o fato do prefeito ter se prontificado a pagar por uma caravana de Lula pelo Brasil aí com dinheiro do município, mas desistiu de participar por conta dos esquemas de corrupção que estavam muito evidentes. E aí aconteceram coisas dignas de máfia italiana, né? Você vê que o Celso Daniel foi assassinado no dia 18 de janeiro de 2002. Levou bala para tudo quanto é lado após ter sido vítima de um sequestro. Só que nessa sequência, outros assassinatos aconteceram. Mas por ordem de quem, né? Veja só, teve um tal de Dionísio Aquino Severo, que era o sequestrador do Celso Daniel e uma das principais testemunhas do caso. Morreu. Sérgio Orelha, que era o homem que escondeu o Dionísio em casa após o sequestro. Ele foi fuzilado em novembro de 2002. Otávio Mercier, investigador da Polícia Civil, que era o Assecla, que havia telefonado para o Dionísio na véspera da morte do Celso Daniel. Foi morto a tiros na casa dele. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu o Celso Daniel na noite do crime, pouco antes do sequestro. Esse morreu em fevereiro de 2003. Paulo Henrique Brito testemunhou a morte do garçom e levou um tiro 20 dias depois. E Irã Moraes Redua, ou Rédua, não sei, era um agente funerário
que reconheceu o corpo do prefeito jogado na estrada, que chamou a polícia em Juquitiba. Esse aí também morreu com 2 tiros em novembro de 2004. O Carlos Del Monte Printes, isso mesmo, foi o legista que atestou as marcas de tortura no cadáver do Celso Daniel, foi encontrado morto em seu escritório em São Paulo em 12 de outubro de 2005. É muita morte suspeita, né? Aí o irmão do Celso Daniel, o oftalmologista João Francisco Daniel, disse que o prefeito morreu porque tinha um dossiê indicando um esquema corrupto que resultaria em desvio de dinheiro ao PT. Então, em depoimento prestado depois pelo ex-secretário da presidência no governo Dilma, o dinheiro que matou Celso Daniel provinha de um esquema mantido na prefeitura de Santo André, lá no ABC Paulista, né? Que era por ele próprio entregue ao então presidente do PT, que era o bandido perdoado por Dilma, Zé Dirceu. E tem muitas outras mortes estranhas na história do PT. Teve 3 diretores da Bancop que morreram num acidente de carro depois de um encontro com Lula lá em Pernambuco e na cidade de Petrolina. Eles diziam aí que eles foram cobrar do Lula o dinheiro desviado da cooperativa durante a campanha presidencial. E consta que o serviço aí foi executado por um segurança do Lula, chamado Fred Godoy. Agora, olha a curiosidade. Acabou dono do segundo apartamento de 2 pavimentos abaixo do triplex de Lula, o 164A, daquele triplex, né? Que levou Lula a ser condenado a 12 anos de prisão. Já o tal de Freud foi apenas investigado. Você vê que o Ministério Público da Bahia e a Polícia Civil arquivaram a investigação da morte do empresário Roberto Soares Vieira, do PT, ex-vice-prefeito de Orolândia e testemunha da fase de operação da Lava Jato que apurou desvio de recursos na Transpetro, né? Você vê que o Roberto, do PT, foi testemunha-chave no processo que levou o ex-gerente da Transpetro, Antônio de Jesus, à cadeia. Você vê que o PT consegue levar até Jesus para a cadeia, né? Eu vou parar por aqui, sabe? Porque a gente está vendo aí que a ligação do PT com coisas suspeitas e estranhas passam dos limites, né? Ou passa dos limites. E mais estranhas ainda são decisões de ministros do STF, indicado por Lula e Dilma, que deixam todos de boca aberta. Será que são farinhas aí do mesmo saco? Mas o Arlindo lembrou bem, né? Quem sempre falou das ligações do PT, não só com o PCC, mas com vários outros grupos terroristas da América Latina, foi o venezuelano Hugo Armando Carvajal Barrios, apelidado de El Pollo, o frango. Ele era general do exército venezuelano, braço direito de Hugo Chávez, chefiou a espionagem no país de 2004 a 2011, ao mesmo tempo em que traficava drogas em alta escala a serviço do bolivarianismo. Carvajal já havia sido preso em território espanhol em abril de 2019, a pedido dos Estados Unidos, que requeriam sua extradição. Era o principal acusado do tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos. Um dia após a aprovada a extradição, Carvajal conseguiu fugir, o que só pode ter acontecido com auxílio de gente muito poderosa na Espanha, né? Em setembro de 2021, foi preso na Espanha após 3 anos foragido. Se o Carvajal for para os Estados Unidos e falar tudo o que sabe para reduzir sua pena, pode complicar a situação do Lula, hein? E também de seus aliados. O que você acha, Marcelo Cardoso? Ora, Ronaldo, não tenho dúvida. O Carvajal enviou uma carta de 7 páginas a um juiz espanhol, Manuel García Castellón, dando detalhes de um esquema financeiro para irrigar partidos de esquerda na América Latina e na Europa, via governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Entre os beneficiados consta o descondenado ex-presidiário Luiz Inácio da Silva, e além de Lula, beneficiaram-se desse esquema também, só aqui entre hermanos, aqui na América, Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Manuel Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia,
E na Itália teve ainda o movimento Cinco Estrelas e na Espanha o partido Podemos. Podemos dizer que é muito dinheiro sujo do narcotráfico sustentando o governo de esquerda pelo mundo afora. Malas diplomáticas eram usadas no transporte do dinheiro. É um meio bastante conveniente, né, pela pouca ingerência externa sobre o que é transportado. Aqui no Brasil, um esquema de tráfico de drogas pelo avião presidencial foi descoberto e desmantelado logo no início do governo Bolsonaro. Nós nos lembramos muito bem disso, né? Agora, a extradição de Hugo Carvajal para os Estados Unidos é a grande esperança de todos nós de que esse enorme esquema seja desvendado em seus detalhes, entregando meio mundo que ainda se mantém acobertado. Com os americanos, o buraco é mais embaixo, a gente sabe bem disso, né? E aí, a gente tem que, de repente, Lula se vê diante de um fogo cruzadíssimo do momento, né? De um lado, a teia do Carvajal chegando mais e mais perto. E essa semana, a divulgação da delação do Marcos Valério, contando detalhes da rede de propinas implementada na época do mensalão. Colocando mais gente na berlinda e pondo mais lenha nessa fogueira em que o PT vai sendo assado. O Partido dos Trabalhadores está cada vez mais sem resposta para as perguntas que derivam dessas revelações. Mas, por outro lado, é aquela história, né? A imprensa mestrada não tem demonstrado qualquer interesse em fazer justamente essas perguntas. E tudo isso não poderia vir em melhor hora, gente, para o Brasil. Mesmo com a grande mídia fingindo demência, e parece difícil que os petistas escapem de questionamentos mais profundos acerca dessa avalanche de escândalos. Pode ter gente na esquerda que não concorde com a ideia de apoiar um partido que está com a imagem mais suja que Paulo de Galinheiro, né? Apesar da gente saber que tem louco para tudo, não é, Cavaleiros? É verdade. Agora, tem muita coisa, hein, para ser revelada sobre essas ligações perigosas de Lula e do PT. E ministros do nosso Supremo vão ter muito o que explicar. Sobretudo, as mãos que passam na cabeça do ex-presidiário de 9 dedos e de muitos dos seus aliados. Mas tem um outro assunto que a gente não pode deixar de falar hoje nesse programa. A participação de Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet nas comemorações da independência da Bahia. É uma data importante para o 4º maior colégio eleitoral do país e seus 11 milhões de eleitores. Bolsonaro reuniu uma multidão. Lula chegou sem avisar e pegou carona numa manifestação existente para dar a impressão de que reuniu aquela galera toda. Haja Photoshop, né? E a equipe do PT ainda manipulou fotos, né, para dar a impressão de que Lula tinha reunido uma multidão igual a do Bolsonaro, né? Arlindo, o que está acontecendo com a campanha do Lula, hein? A campanha do Lula, ela é bipolar. É bipolar. Ela vai muito bem no virtual e pessimamente no real. O virtual está uma maravilha, né? Aquelas pesquisas em que ele lidera facilmente, aquelas amostras muito bem feitas, onde antes a gente pesquisa naquele município qual foi a votação do Haddad, do Bolsonaro, para ver se lá é um bom lugar. É uma amostra muito bem embolada. Pesquisas maravilhosas. Aquelas aparições com artistas de renome também são espetaculares, né? Daniela Mercury, Ivete Sangalo. Aliás, você falou uma coisa interessante, campanha do Lula. Gozado, é proibido fazer campanha, né? É proibido fazer campanha. O TSE falou alguma coisa em relação à campanha do Lula? Se fosse o Bolsonaro, hein, já estava impugnada a candidatura dele. Mas o Lula pode, não. O Lula pode. Então, no virtual está uma maravilha. Você vê ele agora na Bahia, né? Você olhando a fotografia, foi uma coisa maravilhosa. O drone é que atrapalhou um pouco, porque vendo lá de cima,
tinha mais gente no palanque do que na assistência. Todo Os mundo. orixás estão olhando também. Depois teve uma briga, rapaz, porque os caras não queriam pagar os 30 reais. O negócio começou a engrossar. Não foi legal, não. Bom, quando o Lula, todavia, fala sem marqueteiro, aí é outro lado, é o bipolar, né? É um desastre. Porque ele confessa crimes, ele diz asneiras que vai acabar com a reforma trabalhista, vai acabar com a privatização, vai desprivatizar o que foi privatizado, Sincericídio. vai passar a mão na cabeça dos garotos que roubam o celular, né, coitadinho. Então, quando ele está solto, eu não sei se ali antes ele passa em algum lugar, aquela 51, não sei. Bom, sei que ele só fala asneira. Então é um desastre. É o outro lado da campanha. Agora vamos para a campanha propriamente dita que vai ocorrer a partir de agora. Ele tem um fator positivíssimo, que é a imprensa toda, a velha imprensa ao lado dele. Ele tem muito dinheiro. Vocês se lembram que o Gilmar falou que o PT tinha roubado tanto? Foi o Gilmar que falou, não sou eu, não. Que o PT tinha roubado tanto que tinha dinheiro para 3 campanhas ou 4 no futuro. Vocês se lembram disso? Lembro. Falando isso? Pois é, eles têm muito dinheiro. Eu não sei por que eles não estavam querendo pagar aquelas 30 pratas anteontem. Bom, o fato é que eles têm isso a favor. Mas, por outro, e o marqueteiro, evidentemente, não vai mais deixar o Lula falar solto. Ele vai dar, como deu agora, na Bahia, um texto para o Lula ler. Já é difícil para ele ler, né? Mas, pelo menos, não vai falar muita asneira. Por outro lado, o Bolsonaro vai fazer como o Marcelo fez ainda agora. Vai relembrar todos os crimes cometidos por eles, todos os roubos. O que isso significava? Eu acho que o Bolsonaro deve tentar transformar em perda nos investimentos em educação, em saúde, em segurança, esses roubos do PT. Dizer quantos hospitais poderiam ter sido construídos, quantas escolas, enfim, mostrar na real o que eles roubaram, porque corrupção mata. Corrupção mata no corredor do hospital, na falta da UTI neonatal, no pessoal que não passa nem para os corredores, que morre na porta do hospital. Isso acontecia aos montes nos governos do PT. Então, esse é um aspecto que o Bolsonaro vai ter que mostrar. Agora, o Bolsonaro tem um outro trunfo maravilhoso. Ele só precisa levar, em cada um dos seus programas, um ministro, e esse ministro dizer o que foi feito no governo Bolsonaro, que é uma coisa que está sendo omitida por todo mundo e que eu, por exemplo, estou tentando aqui, modestamente, no Instant News, nos meus comentários, mostrar o que foi feito. Porque tem gente que acha que o Bolsonaro só anda de motocicleta, pô, e fica ali na grade e tal, não faz nada. Muito pelo contrário. Hoje nós temos uma economia crescendo, um emprego voltando. O nosso presidente do Banco Central, que já fez o que devia ter sido feito pelos outros presidentes de Banco Central há um ano, e eles estão fazendo agora para combater a inflação.
é considerado o mais eficiente e eficaz presidente do Banco Central. O Paulo Guedes, que é tido como gênio em todo lugar onde as pessoas entendem de economia. Nosso agronegócio, eu não preciso nem falar, né? Nossos progressos na área de energia, a volta, a água para o Nordeste. Isso aí vai mudar a geopolítica brasileira. Os cuidados com a Amazônia, que essa turma aí mente adoidado e diz que nós estamos destruindo a Amazônia, o pulmão do mundo. Não é nem o pulmão do mundo, mas é o lugar onde há a maior riqueza no mundo. E quando o Brasil explorá-la adequadamente, livre dessas ONGs, dessa corrupção generalizada, o Brasil se tornará a grande potência mundial. Bolsonaro, leve seus ministros e mostre sua obra. É o suficiente para ser reeleito. Marcelo Campos, o ato de Lula programado para a Arena Fonte Nova decepcionou para você? Pois. Olha, eu vou te dizer uma coisa: os petistas é que devem ter ficado muito decepcionados, porque tinha muito pouca gente, como o Arlindo falou, né? Aliás, os últimos encontros promovidos por Lula e companhia aí têm sido um fiasco, né? E não adianta nem levar a cantora que já foi famosa para cantarolar, porque o público não comparece. Eu acredito que uma pessoa pode até detestar e nem querer votar no Bolsonaro, mas se o sujeito tiver um mínimo de consciência, ele jamais vai votar no Lula depois do mal que esse cara fez para o Brasil. Ele pode até ter sido descondenado pelos comparsas, né? Mas jamais vai ser absolvido pela sociedade. E essa ausência de público nos eventos promovidos pelo partido está mostrando isso. O povo não é bobo. Talvez os últimos bobos do Brasil sejam os artistas, a grande e a velha imprensa, e aqueles que acham que vão ganhar muito dinheiro com a volta do Lula à presidência, né? Eu acho que são esses aí, os muito espertos. É verdade. Agora, Marcelo Cardoso, as pesquisas que sempre mostraram Lula na frente de Bolsonaro, parece que elas estão caindo na real, né? Em São Paulo, a última pesquisa do Paraná Pesquisas já mostra Bolsonaro na frente de Lula, né? Será que, diante do que os olhos veem, fica cada vez mais difícil manipular o resultado dessas pesquisas? Olha, quem já lidou minimamente com estatísticas, Ronaldo, Arlindo, Marcelo Campos, sabe muito bem que a amostra é a chave fundamental para se entender o resultado. É aquela história, números não mentem, mas é possível mentir com números, né? No início da pandemia, eu li uma matéria que alardeava o aumento de 100% do número de casos de pessoas infectadas pelo vírus chinês numa cidade do interior de São Paulo. Havia de início apenas um infectado e passaram a ser 2 infectados. É mentira? Não. Mas no universo de habitantes da cidade, que acho que era algum lugar pequeno, sei lá, com 5 mil moradores, o que representa um caso? 0,02%, 1 em 5 mil. Aí, mas, Marcelo, uma vida não é importante? Poderia me perguntar. Claro que é. Mas o que é mais representativo para o número de atingidos? Eu diria é o número absoluto, 1. Mas para a imprensa vendida, contudo, a percentagem acende uma luz vermelha no raciocínio das pessoas, atendendo o objetivo da manipulação, da criação de pânico, tortura psicológica, que sempre foi a tônica do noticiário de 2 anos para cá, toda essa loucura que nós passamos. Outro exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: Maracanã, maior clássico do futebol brasileiro, que é o Fla-Flu, aproveitando os tricolores aqui. O pesquisador vai para o meio da torcida do Flamengo, seleciona como amostra 10 torcedores vestindo o manto sagrado e dispara a pergunta: para que time você torce? Fim da pesquisa, ele crava, né? 90% dos entrevistados torcem para o Flamengo. Aí vocês me perguntariam, e o 10º sujeito entrevistado? Bom, esse era um turista alemão que foi assistir o jogo a convite de um amigo flamenguista, que era para disfarçar a forçação de barra da amostragem. Mas, vamos lá, brincadeiras à parte, a seleção da amostra é crucial e define, de fato, um resultado.
que quem contrata pode até estabelecer, um resultado que pode ser previamente estabelecido. Não se pode perder de vista também que pesquisas custam caro, podendo sair por valores entre 200 mil e R$1 milhão, como já se noticiou também há poucos dias. Num vídeo divulgado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ele mostra algumas situações interessantes de pesquisas eleitorais do presidente da República realizadas lá em 2018, quando Bolsonaro perdia para todos os oponentes no segundo turno. A gente lembra disso. A consultoria de pesquisas Quest entrevistou, por exemplo, maranhenses em várias cidades menores, nas quais o candidato Fernando Haddad foi vitorioso. Entretanto, Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado, onde a votação de Bolsonaro foi maior, não foi incluída na amostra da pesquisa. Você incluir Alto Alegre do Maranhão, com 31 mil habitantes, e desprezar Imperatriz, com quase 10 vezes isso, 290 mil, é uma forma de dirigir a amostra, né? Quando você percebe as ligações perigosas do sócio fundador da Quest, Felipe Nunes, com Jorge Paulo Lemann, né? E o Vox Populi, Antônio Palocci entregou em delação como tendo recebido R$11 milhões do PT para forjar resultados de pesquisa, aí a Quest aparece nas pesquisas associada ao Genial, banco denunciado pelo doleiro Lúcio Funaro, né? Que era o operador financeiro do MDB na Câmara, para viabilizar propinas no grande esquema do mensalão. Quer dizer, as coisas vão se misturando, vão se engrandecendo, esse caldo vai ficando cada vez mais grosso, né? E em 2017, esse Funaro prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República, e nessa época esse banco chamava-se Banco Plural, e foi apontado pelo doleiro como tendo envolvimento em casos estranhos, palavras dele, em relação ao Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele que protege os investidores. Então, é uma salada, é uma celeuma, é uma coisa complicada. O Datafolha, por exemplo, ele não detalha os microdados das pesquisas, frustrando a busca quando a gente tenta conhecer essas informações. Por exemplo, os municípios pesquisados ou a sistemática de realização das enquetes no sistema do TSE. Então, é aquela história, você trabalhando esses dados é complicado. E para fechar a fatura, então, eu diria o seguinte, vai a lembrança daquela piadinha com o resultado de uma conta simples. Feita a pergunta, quanto dá 2 mais 2, a vários profissionais diferentes, a gente tem as seguintes respostas. O engenheiro, 2 mais 2, 4. O economista, 3,997988, que dá aproximadamente 4, dependendo do índice de correção monetária, dos juros e tal, da Selic. Tá. Advogado, 2 mais 2, 4, mas ainda cabe recurso. Contador, 2 mais 2, quanto é que o senhor quer que dê? Pois é, essa resposta do contador pode ser também a de um instituto de pesquisas. É o que eu tenho a dizer. Muito bom. Agora, bem, chegamos ao final de mais uns 4 elementos aqui no Instante News.1. Os nossos agradecimentos ao Arlindo Lopes Correia e os Marcelos, né? Campos e Cardoso. Semana que vem tem mais para todo mundo. Um beijo para vocês. Tchau.